Peter, boa tarde. É um gosto tê-lo aqui. Começamos hoje o nosso podcast Minds Over Matter. O Peter dá-nos a honra de ser o nosso primeiro convidado. Neste podcast nós vamos ouvir várias interesting minds. Ai, que stress! Primeiro sou o primeiro e depois quero ouvir coisas interessantes. É um stress enorme, cabeças a ver se me sai bem. Cabeças interessantes. E por isso, tendo o Peter na sala, eu sei que essa parte já está assumida. O Peter tem uma vida dedicada à causa das empresas familiares, quer a sua, quer das outras empresas familiares, e vamos falar um bocadinho sobre isso. Antes de mais, apesar do Peter estar dispensado de apresentações em benefício da nossa plateia, vou fazer aqui uma pequena nota biográfica. Peter iniciou-se a carreira profissional na Oviona em 1982, se me permite a partilha da data, que vai ser relevante na nossa conversa, onde foi programador, inventor de inaladores pulmonares e administrador. Em Oviona ainda hoje é uma empresa líder de inovação e reconhecida por isso. Em 2016 fundou a Bionova Capital, uma empresa de capital de risco, onde ocupa hoje em dia a posição de chairman. É partner do fundo Biovance Capital Partners, é CEO da Mediceus, portanto a sua vida dedicada à ciência e à inovação continua, daquilo que percebemos, e é também presidente, e nessa qualidade muitas vezes nos cruzamos, da Associação das Empresas Familiares, cargo que ocupa há 20 anos e que recentemente decidiu dar lugar à próxima geração. É casado, é pai de 6 filhos, portanto tem a sua própria empresa familiar Todos em casa. Todos da mesma mulher. Todos a mesma mulher, e tem sempre uma presença muito lúcida e combativa, não é? Essa já é uma nota, menos da sua nota biográfica, mais a minha nota pessoal. E, enfim, fazendo as contas, não é? Celebramos, como dizíamos há pouco, os seus 20 anos na direção da Associação das Empresas Familiares e comentamos também hoje a decisão do Peter em planear a sua sucessão, não é? Muito lúcida essa sua decisão nas diferentes sedes da sua vida. E por isso, gostava de fazer aqui algumas perguntas. Deixe-me só avaliar a sua Claro. apresentação. Lúcido e combativo, gostei imenso, tem toda a razão. As minhas causas, para além das empresas familiares, tenho mais três causas. Uma delas é pessoal, tem a ver com a minha família. A segunda é o trabalho. Eu adoro o trabalho, adoro trabalhar, defendo o trabalho, acho que o trabalho é libertador. E a causa final é o meu país. E já lá chegamos. Portanto, 42 anos de trabalho, pelas minhas contas, e lhe perguntar uma coisa. O que é que foi mais fácil ou menos difícil, não é? Já me dirá, gerir a sua empresa familiar ou ajudar os outros a gerir a sua empresa familiar? Olha, são coisas tão diferentes. Obviamente, a primeira, faz-se por respeito pelo legado que os nossos pais nos deixaram, faz-se por necessidade, porque é o nosso ganha-pão, é o ganha-pão da família, faz-se por responsabilidade pelas pessoas que trabalham na nossa empresa, faz-se por responsabilidade para com os clientes, faz-se por responsabilidade para com os pacientes, mas faz-se sobretudo com imenso gosto. Eu sempre tive imenso gosto em trabalhar nesta empresa familiar. Em relação às empresas familiares, às outras, obviamente tenho menos responsabilidade. Os outros fazem ou não fazem conforme a sua liberdade de escolha e decisão. O que eu procurei foi sempre orientá-los, primeiro, enfrentar os problemas. Eu digo sempre que os grandes desafios que nós temos têm a ver com o facto que somos uma família que é dona de uma empresa de ativos e, portanto, aí muitas vezes temos conflito entre emoções, relações afetivas e as necessidades do negócio. Enquanto que numa empresa não familiar só existem as necessidades do negócio, numa empresa familiar nós temos que reconhecer que existe realidades que às vezes estão em conflito. Por isso é que é tão importante a governance da empresa familiar. Numa primeira fase, é marido e mulher, é pai e filho, aquilo, ou é só o fundador. É um pequeno comitê, não é? É um pequeno comitê, é mais fácil. Agora, quando se chega à segunda geração, à terceira geração, em que o crescimento familiar, interessante, o crescimento familiar é exponencial,
o crescimento económico normalmente é linear. Portanto, há aí um gap. E, portanto, há sempre aqui expectativas que temos que construir para não serem, para não haver decepções. Claro, sim, exatamente. A questão de governance é um grande desafio, foi um dos objetos essenciais dos meus mandatos como presidente da Associação das Empresas Familiares, era, atenção, há aqui coisas que são próprias, há muitos desafios que são comuns a todas as empresas. Crescer, contratar, ganhar negócios, assinar contratos, é igual para todos. Agora, temos aqui uma dimensão própria que tem a ver com a continuidade, tem a ver com o longo prazo e tem a ver com o facto que temos que conciliar relações afetivas familiares com relações profissionais e empresariais. Sim. É muito engraçado aquilo que o Peter acabou de mencionar, porque quando nós falamos de ESG, falamos de um nível de stakeholders muito alargado, não é? Sim. E o Peter sempre tem visto essa definição de stakeholders, quem é que é importante realmente numa empresa, que não são só os sócios, sempre teve isso muito presente no seu discurso, ainda muito antes do ESG estar na moda, portanto sempre foi um visionário desse ponto de vista. E outra coisa muito engraçada que eu também lembro, há uns anos nós tivemos esta discussão os dois sobre as empresas familiares não são algo do domínio da razão, não é? Normalmente nós entendemos que a gestão do negócio é do domínio da racionalidade. Quando nós falamos de empresas familiares, temos ali algumas pitadas, maiores ou menores, não é? Consoante das empresas, de irracionalidade, que é uma coisa que nós, que estamos no mundo dos negócios, não estamos muitas vezes preparados, não é? E por isso aquilo que disse é muito verdade, sempre foi muito importante o seu papel e o papel da associação para trazer racionalidade à mesa quando por vezes as relações familiares impõem e determinam alguma irracionalidade. Mas não devemos reprimir a emoção. Temos que, a racionalidade e as emoções têm que coexistir pacificamente. Isso tem sido aquilo que eu tenho procurado contribuir. Diga uma coisa, o jovem Peter, olhando hoje em dia para trás, houve algum conselho que o jovem Peter ouviu que não tenha seguido e que hoje em dia pensa, devia ter seguido aquele conselho do meu pai, da minha mãe? Eu vou virar a sua pergunta ao contrário. Eu vou-lhe falar do conselho que eu ouvi, já depois de estar a trabalhar há muitos anos e que nunca mais me esqueci. Houve uma vez um colaborador da nossa empresa, portanto, uma pessoa que não era de família, e que me diz assim, o Peter não ouve bastante. Se ouvisse mais, tomava melhores decisões. E eu ouvi-o e disse, Pedro, tens toda a razão. E nunca mais me esqueci desse reparo, dessa crítica que ele me fez. Assentou-lhe, não é? Na altura, assentou-lhe. Assentou-me, assentei e adaptei-me. Ouvir os outros e depois, sobretudo, essa aprendizagem depois continuou com o Pierre de Bourdeau, que é um consultor conhecido na nossa praça e que voltou a desenvolver as minhas competências de escuta ativa, active listening, que é essencial para trabalharmos em equipa e que é essencial para negociarmos. Porque para nós negociarmos temos que estar numa primeira fase o mais calados possível e ouvir a outra parte falar dos seus desejos, dos seus red lines. Muitas vezes em negociação nós temos que perceber quais são as coisas que a outra parte não pode abdicar. E temos que perceber isso muito bem, porque não vale a pena isso, porque senão o negócio para. Portanto, nós temos que ouvir, adaptar-nos, tentarmos entender as coisas que para o outro lado são menos importantes e que talvez para nós são muito importantes, claro. E depois tudo se torna ali numa negociação, numa troca de posições e para isso ouvir os outros. Olha, começou com esse reparo do Pedro Rosado, já lá vão 25 anos, pelo menos, em que ele me disse, você não ouve bastante, tem que ouvir mais. Foi o conselho. Foi o life changer. Foi um life changer. Foi, sim, senhor. Porque quando uma pessoa tem competência e está num lugar de poder, está num lugar de autoridade, pois claro que eu estava, tem que reconhecer, está numa posição mais difícil porque, à partida, não está condicionado para ouvir os outros, porque acha que
acha que é dono de tudo e não. E não principalmente somos os outros donos. nem sempre sentem liberdade, não é? Exatamente. O sentimento da solidão no topo, não é? Que Claro. é tão comentado, é muito por isso, porque muitas vezes quem está à nossa volta não sente essa liberdade e até mesmo essa confiança para Claro. dar a sua opinião e, portanto, é bom saber que às vezes quem está no topo também nos ouve. Peter, em todas as conferências que foi dando, e eu tive o cuidado de ler algumas antes da nossa entrevista, até porque já ouvi falar publicamente várias vezes, o Peter é muito estaminado na defesa das empresas familiares e quase que defende que elas têm um superpoder. Eu também concordo que têm. Mas a minha pergunta para si é, qual é que é esse superpoder? Esse superpoder é necessidade, porque nós dependemos da nossa empresa para vivermos, para a nossa família ter o seu bem-estar material, para chegar ao fim do mês. São necessidades muito corriqueiras, não dependemos do ordenado garantido do Estado, não dependemos do orçamento do Estado, dependemos e somos reféns das nossas decisões. Portanto, essas decisões têm que ser tomadas com muito cuidado. E, portanto, há aqui uma precariedade essencial do modelo, é que se nos enganamos somos nós que sofremos e connosco sofrem todos os trabalhadores da empresa também. Portanto, há aqui uma obrigação de ter sucesso. Há aqui uma obrigação de prudência. Como é que nós equilibramos a prudência com a tomada de risco? Porque se nós não tomamos risco, não avançamos, não crescemos. E nós temos que crescer. Mao Tse-tung disse, a revolução é como uma bicicleta. Quando para, cai. Pois Mao Tse-tung tinha toda a razão, porque aplica-se às empresas também. Quando param, caem. E, portanto, este sentimento de precariedade faz-nos pensar sempre duas vezes sobre o que vamos fazer. Porquê? Porque queremos continuar para sempre. Nem todas as empresas familiares querem continuar para sempre. A nossa queremos ser eternos. Temos este sonho de querermos ser eternos. Prontos, às vezes é um sonho excessivo, exagerado, mas o facto de termos objetivos de longo prazo faz-nos assumir políticas de longo prazo e que têm a ver com crescimento sustentado, tem a ver com a satisfação de necessárias que não são só dos acionistas, mas são de toda a envolvente e da comunidade, porque só os acionistas, no nosso caso são 4, não vão longe sozinhos, é preciso uma equipa absolutamente extraordinária. E o Peter sentia essa, porque no fundo aquilo que me disse de que quer estar cá para sempre, e eu desejo que a empresa esteja, não é? Vamos lá ver. Que a empresa esteja cá durante esse tempo todo, impõe que haja aqui quase que uma solidariedade intergeracional, no fundo. Muito importante. O Peter Sand sabe que herdou uma empresa dos seus pais e Sim. que é suposto, não é, continuá-la. No fundo é um bocadinho aquele lema do camionista, não é? Quer dizer, nós estamos basicamente a transportar uma determinada carruagem, mas teremos outros que virão a seguir. O Peter sentia esse peso de tem um testemunho que recebeu e tem que passar para a próxima geração? Fortíssimo. Isso vem do meu pai. O meu pai queria que a empresa continuasse para sempre e citava-nos exemplos de outras empresas que tinham começado no século XVIII, no século XIX e pelas quais ele tinha a maior das admirações. Portanto, nós entramos nas empresas, na nossa empresa automaticamente à saída da universidade. O meu irmão Gui ainda trabalhou na Pricewaterhouse. Boa casa. Foi excelente casa. Aliás, foi uma escola muito melhor, porque ele adquiriu um conhecimento de tax e de organização empresarial fantástica, e foi por causa dos 2 anos que ele passou na Pricewaterhouse. E eu sempre achei que ele tinha tomado a decisão certa. Portanto, esta questão do legado é importante, mas não é a única coisa. No meu caso, nós temos a empresa que é o maior empregador privado nacional de doutorados. E o segundo tem 1/3 dos nossos doutorados. Portanto, nós estamos largamente à frente. Isso quer dizer que o nosso nível científico
é muitíssimo elevado. E isso, olha, isso dá-nos uma vantagem competitiva extraordinária, porque estamos a falar com clientes que são as maiores empresas farmacêuticas do mundo, de igual para igual. Claro. Estamos a resolver problemas científicos, tecnológicos e industriais, que são... Os científicos e tecnológicos discutimos com eles, os industriais é o nosso know-how para resolver. Portanto, isto de contribuir para a sociedade. O meu pai uma vez disse-me que durante a Segunda Guerra Mundial, viu um bombardeiro americano a largar todas estava a largar fumo e largou todas as suas bombas. E aquilo foi uma grande destruição. E ele disse, nunca vou trabalhar numa coisa que não seja só numa coisa que seja boa para o homem. Em qualquer circunstância, claro. Isso ficou-nos. Temos esta sorte de trabalhar nesta indústria que faz medicamentos que salvam vidas e isso é central na nossa perspectiva. Sim, e é um lema encorajador, claro, exatamente. O lema da empresa é In It for Life. E isto tem duas leituras. Nós, acionistas, estamos casados com a empresa para a vida. E fazemos coisas pela vida das pessoas. E foi o meu irmão Gui que inventou este lema. Não foi nenhuma agência de comunicação. In It for Life. Claro, porque é aquilo que sentem, não é? Isso é importante. Imenso. E é curioso, eu há pouco tinha por acaso essa pergunta em carteira para lhe fazer. Aquilo que referiu há pouco sobre os doutorados que tem, acha que, da sua experiência, que teria o mesmo nível de engagement com os doutorados se não fosse uma empresa familiar? Porque, no fundo, aquilo que disse há pouco, vocês estão num projeto de longo ciclo, não é? Eu vou-lhe dizer que não há regra geral, não vou confirmar a hipótese subjacente à sua pergunta. Nós tivemos a sorte de sermos fundados por um engenheiro químico que era um gênio e nos últimos 10 anos da sua vida, a sua grande colaboração científica e tecnológica foi com o professor Wilkinson do Imperial College de Londres, Prémio Nobel da Química. Portanto, estavam os dois ao mesmo nível. Portanto, nós temos no ADN uma componente científica muito elevada. Portanto, a partir daí é muitíssimo mais fácil estar a recrutar as mentes brilhantes que nós temos. Again, não é? Minds over matter. Pergunta, durante todos estes anos, o Peter já assistiu a crises, a fases de bonança, maiores, menores, mas enfim, crises profundas e algumas delas com temas bastante diferentes. No fundo, e já viu também várias empresas familiares a sucumbir e outras a sobreviver. Focando-nos agora naquelas que sobreviveram, tem uma história de sucesso para contar. Se nos dissesse qual foi a centelha de sucesso dessas empresas, se é que há uma fórmula única, várias fórmulas, no fundo, se nos pudesse dar alguns exemplos, indicando nomes ou não, mas de empresas que digam assim, que eles fizeram bem porque fizeram aquilo. No fundo, conselhos. Sim, senhora, e vou-lhe dar nomes. No final da década de 80, uma empresa do universo familiar da minha mulher, Vista Alegre, entrou em conflito de acionistas. Foi público? Foi público, portanto estou à vontade. Eu ia às Assembleias Gerais da Vista Alegre, que duravam até às 2 da manhã, com notário? Com o escrivão notário presente a escrever aquilo tudo, para fins pedagógicos, para aprender como é que se evita chegar ali. Como não se faz. E aprendi logo uma coisa, é que todas as decisões têm que estar tomadas antes de chegarmos à Assembleia Geral. Não é na Assembleia Geral que se discute tudo. Tem que haver grupos de trabalho, tem que haver entendimento, tem que haver entreajuda, tem que haver consenso para a Assembleia Geral ser uma celebração. Apresentam-se os resultados, são aprovados por unanimidade e depois toda a gente vai almoçar ou jantar conforme for o caso, todos juntos. Portanto, tenho uma palavra para responder à sua pergunta. Entendimento familiar. O entendimento familiar, o alinhamento familiar, o consenso, o amor da empresa partilhado por todos os acionistas familiares, absolutamente essencial para a continuidade do projeto familiar. Mas sobre o entendimento, e eu que trabalho muito com empresas familiares, tenho muitas vezes a impressão que as pessoas acham que o entendimento é o silêncio,
que é nós não falamos sobre o tema e é a assunção de que está tudo bem. Isso é o varrer para debaixo do tapete. Exato. Fala um bocadinho sobre isso. Porque isso é dos temas mais interessantes, que eu muitas vezes, Sim, quando senhor. lido com empresas familiares, vejo que está tudo bem, quando eu pergunto, mas falaram sobre o tema, invariavelmente nunca claro. falaram. Já falaram sobre sucessão, sobre herança, sobre quem vai dirigir a empresa. O processo de sucessão é um processo que dura anos e anos e anos e anos. Porque primeiro, por exemplo, a minha mãe tem 16 netos. Há muitos anos, a mais velha tem 39 anos, a mais nova tem 18. Nós, já há muitos anos que eu e os meus irmãos olhamos para os nossos filhos e para os nossos sobrinhos para ver quem é que tem potencial. Claro, e é assim que tem que se ver. E como temos uma cultura de mérito desenvolvida na empresa, eu vejo nos meus sobrinhos, se calhar vejo nos meus filhos também, mas já vejo quem é que tem mais potencial. E isso tem que haver fóruns de discussão aberta. Vou-lhe dizer uma coisa, Cristina, o facto de termos uma costela estrangeira ajuda muito a falar sobre estas coisas. Mas a minha mensagem para todas as empresas familiares que nos estão a ouvir é: saibam de falar das coisas que são difíceis de falar numa atmosfera, num ambiente cordial e pacífico, e antes de surgir a necessidade imperiosa de tomar uma decisão, que é, por exemplo, escolher um sucessor quando há um falecimento. Isso é muito complicado. Nós temos que fazer esse processo 10 anos antes, 15 anos antes, para haver a formação de expectativas corretas e para haver a formação profissional do candidato a CEO. E até ponderar outras alternativas, não é? Muitas vezes, quando nós reunimos com empresas familiares, por exemplo, um cenário de venda, que eu percebo que não é o desejável numa empresa familiar, porque perde a sua matriz, não é? Mas verdadeiramente há alguns cenários em que esse pode ser o cenário, não é? E pode ser o mais desejável dependendo das circunstâncias. Mas claro que as oportunidades se fecham se nós não abrirmos o leque no momento em que todas as oportunidades podem estar em aberto e temos a liberdade e o tempo para escolher cada uma delas, não é? Olha, a palavra liberdade é muito importante. Nós temos que ter muito cuidado com parasociais, shareholders agreement, que nos forçam, se houver determinadas condições, que nos forçam a determinadas decisões e que às vezes está lá no contrato, tem força de lei, mas não era aquilo que eu queria, mas houve determinadas condições. Eu estou a falar muito no abstrato, isto relaciona-se a uma situação concreta que eu ouvi na semana passada, e um acionista ficou numa situação que não era aquilo que ele queria, por força de um parasocial que previa certas condições que se verificaram, mas não da forma que estavam à espera que se verificassem. Temos que ter muito cuidado com as consequências indesejadas de parasociais. E principalmente, creio que temos de ter cuidado com o que eu dizia há pouco, não é? O entendimento na família. Nós, e eu como advogada, nós dizemos sempre que o melhor contrato é aquele que não sai da gaveta, não é? Porquê? O melhor contrato é aquele em que a família se entende e se entende de tal forma que, enfim, podem ter os seus princípios acordados, mas verdadeiramente se gerem no dia-a-dia de acordo com os melhores princípios e aquilo que é o melhor interesse da sociedade, não é? Para resumir o seu comentário, nós precisamos de um equilíbrio saudável entre regras e confiança. Claro. Se nós só temos regras, vai-nos faltar a regra necessária para resolver, porque ainda não pensámos que tem que ser escrita. Claro. Se temos só confiança, isso é informalismo a mais. Demasiado, claro, temos que ter um equilíbrio entre regras e confiança. Peter, qual é o maior risco de uma empresa familiar? Sucessão. Sucessão, e já se falou tanto sobre sucessão, não vale a pena falar mais. Dentro da sucessão há um problema interessante. Escolhemos um novo CEO e que, passado 2 anos, realizamos que não foi feita a escolha certa. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o processo de substituição de CEO tem que ser feito numa altura onde ele ainda tem juventude e saúde para voltar atrás, aguentar as rédeas durante 2 ou 3 anos enquanto vai escolher outro. Isso tem acontecido, não lhe menciono os casos, mas tem acontecido,
é muito importante, no caso de uma sucessão, temos sempre um plano B. No caso daquilo, por exemplo, o meu irmão Gui sucedeu ao nosso pai 8 anos antes do pai morrer. E, portanto, ainda havia tempo e felizmente fez um ótimo trabalho. Havia influência, claro. Sempre. Havia influência, havia acompanhamento, isso correu muitíssimo bem. Portanto, não pode ser quando o Presidente já atingiu uma certa e proveta idade e é quando ele está nos últimos dias da sua vida que as pessoas dizem: ai, credo, quem é que vai ser o sucessor? Já não tem energia. Já não tem energia, tem que ser antes. E qual é a sua visão sobre uma administração externa? Excelente, excelente. Atenção, temos que perceber que uma administração interna e uma administração externa são coisas muito difíceis. Para a família, a administração externa obriga a certas características, certas condições, muito mais rigor, em primeiro lugar na comunicação, que tem que ser muitíssimo mais formal, não atropelar, não desvalorizar a autonomia, responsabilidade, soberania do administrador externo. Temos que confiar nele, foi para isso que ele foi lá colocado e não podemos desvalorizar a sua autoridade, isso é muito importante. Isso quer dizer que tem que haver uma enorme, voltamos à história da governance, então quando há um administrador externo é fundamental haver uma governance sedimentada, sólida, com canais de comunicação bem estabelecidos. Portanto, boa experiência. Porque por vezes há muito este receio de efetivamente recorrer a um gestor externo e, portanto, não ser sangue do sangue e com isso haver algum desvirtuamento, mas é preciso normalizar tudo isso. Não é? Quando nós chegamos a certa altura, onde se calhar já não temos a competência para sermos os administradores diretos da nossa empresa. E há sempre disponível, fora da empresa, uma pessoa mais inteligente, mais competente, com mais experiência. Não é a dona, atenção, há certas coisas das quais nós nunca podemos abdicar, claro, que é o poder de decisão final, claro, das grandes escolhas e das grandes decisões, porque não são os administradores independentes. Os administradores independentes trazem todo o seu conhecimento, toda a sua competência, mas não são os donos somos nós. O que é que isso quer dizer? Nós temos muito mais a perder do que eles. Eu lembro da primeira intervenção em que ouvi o Peter falar, que disse uma coisa que me ficou gravada para a vida e que eu muitas vezes cito, que o Peter dizia: os meus filhos sabem que podem não ter que vir a ser futuramente administradores da empresa, mas sabem que vão ter que ser bons acionistas da empresa. Pois, claro. E eu formo-os para isso. Porque eles pelo menos vão ter que controlar os administradores que nós colocarmos nas empresas. Exatamente. E foi realmente uma mensagem, porque enfim, aquilo que falava há pouco, que era quase uma alusão a um poder-dever de um acionista, não é? De uma empresa familiar. O melhor exemplo em Portugal é a família Melo. Família Melo é o melhor exemplo em Portugal de governance familiar e de relação com os seus administradores. Fazem um trabalho muito bom, muito ativo. Eles trabalham continuamente em questões de governo da família. Têm atividades a nunca mais acabar e com bons resultados. E com bons resultados e com de entendimento familiar. São uma família exemplar de entendimento familiar em Portugal. Com 42 anos de profissão, Peter, eu diria que já viu aquilo que é o arquétipo do CEO, do chairman da empresa mudar, não é? Aquilo que é suposto, aquilo que faz um bom chairman, o que era um bom chairman há 42 anos, não é necessariamente o mesmo há 20 anos, há 10 anos, hoje em dia. Quais foram os desafios, não é? Porque isto também é uma questão de superação pessoal, para ter continuado in-office, não é? Teve que ir fazendo aqui algumas mudanças. No fundo, qual foi a evolução do Peter e dos seus colegas de permita-me que não fale da minha evolução, mas sobre a evolução do gestor, dos grandes gestores que são conhecidos. Olha, há mais de 40 anos, há 50 anos, havia uma empresa que era admiradíssima, que era AT&T, era um conglomerado gigantesco, era dirigido por um autocrata ditador chamado Harold Geenan, punha e despunha, mandava naquilo tudo. Depois, nos anos 80, tivemos uma Bendix, dirigida por um senhor chamado AG, e cada vez que ele despedia gente, aos milhares, as ações subiram. Isto é das épocas negras do capitalismo, quando as ações sobem porque uma pessoa despede gente. Pessoas. Isso é o lado inaceitável
do capitalismo. Depois tivemos o Jack Welch. O Jack Welch ainda vinha nessa tradição, mas era mais sofisticado. Era mais sofisticado e da mesma maneira que despedia os 10%, o decílio inferior dos gestores a cada ano, recompensava belissimamente os 20% de topo. High profile. Os high profile. Hoje em dia temos uma nova evolução que é o stakeholder capitalism, que ainda está mal definido, que a nova SBE fala muito e bem a dizer não é só os acionistas, são todos, é a comunidade, são os trabalhadores, são os clientes, é o Estado, é os impostos que pagamos. A empresa tem que ser uma parte ativa da sociedade e, sobretudo agora, com a questão da sustentabilidade, em que as ações das empresas têm um impacto gigantesco na pegada de carbono e no aquecimento global, não é só os consumidores. As empresas têm um papel determinante nisso. E, portanto, isto é um work in progress, esta nova fase do capitalismo, e temos que progredir nesse sentido. Não é só a rentabilidade do ativo, há muitas outras coisas que temos que considerar. Questão em cima da mesa, sim. Exatamente. E voltamos à primeira questão, não é? Dos stakeholders e de todas as pessoas que estão envolvidas. Agora uma provocação, Peter, porque eu sei que também gosta delas. Este podcast irá para o ar já depois das nossas eleições no dia 10 de março. Sim, senhor. Diga-me, Cristina, quais seriam as 5 medidas, se pudesse sussurrar ao ouvido do primeiro-ministro que tomará posse após essa data, 5 medidas que seriam essenciais para as empresas familiares. Algumas das quais, enfim, imagino que o Peter já há muito tempo, algumas das quais têm sido as suas já lutas. as disse todas e vou repeti-las. Senhor Primeiro-Ministro, eis aquilo que não sou eu que vou fazer, que não sou Primeiro-Ministro, não é o que o Senhor Primeiro-Ministro vai fazer nos primeiros 100 dias do seu governo. Em primeiro lugar, políticas económicas. Temos que ter um objetivo de crescimento sustentado de 4% ao ano. Portanto, com o seu Ministro da Economia, com o seu Ministro das Finanças, com todo o seu Conselho de Ministros, estabeleçam políticas para atrair investimento, desenvolver investimento. Se o Primeiro-Ministro fosse eu, convidava os administradores das 100 maiores empresas de Portugal e dizia-lhes: meus senhores, minhas senhoras, qual é o vosso plano? Como é que nós vamos fazer em conjunto para crescer mais? 4% ao ano, porque isso resolve tantos problemas e resolve o problema da saúde. Resolve o problema da saúde, nós precisamos de mais dinheiro na saúde. Nós dizemos que o SNS, neste momento, está numa situação muito precária porque a população envelheceu. Envelheceu em Portugal, mas envelheceu em todos os outros países. Precisamos de mais dinheiro, mas sobretudo precisamos de geri-lo melhor. O ministro Manuel Pizarro dizia em setembro de 2023, com muito orgulho, que o orçamento do SNS tinha crescido 56% nos últimos 5 anos. Mas não estamos 56% melhor do que está. Mas não estamos 56% melhor. Aqui está o ministro que, efetivamente, na altura, o que ele estava a dizer, governar para mim é gastar mais dinheiro. Não, é tratar melhor as pessoas, é dar-lhes mais serviços, é dar-lhes mais conforto, é dar-lhes mais segurança no final da sua vida. Pronto. Portanto, já falei da economia, crescimento. Nós precisamos de crescimento para poder pagar mais aos enfermeiros, para poder pagar mais aos professores, para poder pagar mais aos médicos. Nós não podemos continuar com esta política de salário baixo, que foi um enorme convite a gestores medíocres, porque o gestor durante 10 anos não se teve que preocupar com a questão dos aumentos salariais, portanto ficou muito sossegado na sua zona de conforto. Agora os salários vão subir e ainda bem, porque nós não podemos continuar a ter salários baixos. Para todos, para os bombeiros, para os polícias, para os professores, para os médicos, temos que pagar mais. Para isso, temos que ter um PIB a crescer 4% ao ano. Mais uma coisa que eu fazia, sou Primeiro-Ministro, Educação, aumentar a autoridade dos professores.
Os nossos professores têm sido sistematicamente desautorizados e o resultado é que as camadas sociais que mais precisam de educação para poder subir na vida e no elevador social, claro. é a educação. E, finalmente, justiça. Eu fico admiradíssimo como é que o nosso país funciona tão bem na mais absoluta impunidade jurídica. Porque toda a cultura jurídica está errada. Como é que se faz 84 mil escutas a um ministro, João Galamba, sem qualquer tipo de revisão judicial a cada mês para ver se as escutas ainda se devem manter? Isto é roda livre. Como é que os magistrados decidem uma coisa em relação ao Presidente da Câmara do Funchal e 21 dias depois há outro que decide uma coisa completamente diferente? Há aqui uma ausência de critérios, de uniformidade de formas de pensar, e o que acontece é que o cidadão deixa de acreditar na justiça. E mesmo assim Portugal funciona lindamente. Portanto, isto era o que eu pedia. Sr. Primeiro-Ministro, espero que tenha ouvido. Era isto que eu queria que acontecesse. O futuro já tem... Os primeiros 100 dias. O nosso podcast. Peter, a pergunta que gostaria que lhe tivessem feito e que nunca lhe fizeram. Há alguma? E quero aproveitar este podcast para... A pergunta que nunca me fizeram e que eu já fiz a mim próprio é porque é que eu não fui para a política. Eu tinha adorado, eu estudei política na universidade. E teria feito um excelente trabalho. Eu teria ido para a política, mas tinha uma empresa familiar e levantou-se a questão do legado, da necessidade. Olha, temos que subir os ordenados dos políticos. Não é possível continuarmos, porque o resultado... Por exemplo, em Singapura, o primeiro-ministro tem um salário equiparado ao do presidente da Singapore Airlines, porque eles partem do princípio que para nós termos o melhor talento, temos que oferecer condições materiais condignas. Isso resolve outro problema, é o problema da tentação. Se uma pessoa tem muito poder e um salário baixo, é sujeita a tentações. E num Estado democrático não podemos ter tentações. Não podemos, sim. Temos que ser e parecer seres. Exatamente. Peter, muito obrigada pelo seu tempo. Novamente foi um prazer. Já tinha partilhado consigo alguns palcos. Foi mais um, agradeço-lhe por isso. Prazer. Foi um excelente kick-off do nosso podcast. E aos nossos ouvintes, peço que continuem sintonizados, porque teremos outras excelentes mentes no futuro para ouvir. Embora, Peter, a fasquia ficou altíssima com o seu testemunho. O seu próximo convidado tem que ser o Primeiro-Ministro. Veremos quem será, quando sairá. Obrigada, Peter, por tudo. Foi um prazer. Muito obrigado. E felicidades. Obrigada.